Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Ricardo, tenho 29 anos e eu estou há mais ou menos 12 anos servindo a Deus. Só que no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente. Eu vim conversar com vocês, na verdade, e contar um pouco sobre o meu testemunho, como que eu conheci Jesus e principalmente das mudanças incríveis que aconteceram na minha vida. Como vocês puderam ver pelo título do vídeo, eu estive à beira da morte por 3 vezes. E nesse testemunho eu quero estar contando para vocês quantas coisas Deus fez na minha vida, o quanto Ele me transformou, o quanto Ele me salvou. E que se hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo é porque Deus me ama. Então eu quero iniciar quando eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha uma família aparentemente boa, não vou dizer perfeita, mas a gente se dava super bem, tanto eu com minha mãe, com meu pai, a gente tinha uma família unida. Só que meu pai sempre teve um problema assim com vícios de álcool, cigarro. E com o tempo foi passando, começaram algumas brigas entre meu pai e minha mãe. E as coisas começaram a piorar. E eu sempre olhei para minha família como algo muito importante, como eu tenho certeza você que está aí do outro lado considera a sua família importante. E eu me lembro que, para mim, assim, eu pensava que a minha família nunca ia se acabar. Nunca ia se desfazer, porque a gente sempre estava brincando junto, a gente saía, passeava, se divertia. Só que a história não foi essa. Infelizmente, a minha mãe tentou aguentar o máximo que ela pôde. Ela não conseguiu mais, ela descobriu uma traição do meu pai e eles acabaram se separando. E para mim, aquilo com 12 anos de idade, um adolescente, foi realmente um baque muito grande na minha vida. Foi algo que realmente me traumatizou. E aí que, infelizmente, a minha história começou a ficar um pouco deplorável. Porque eu lembro que a partir do momento que meus pais se separaram, eu entrei em depressão, isso mesmo. E não foi apenas uma semana, alguma coisa passageira, foram 3 anos que eu estive em depressão. E durante esses 3 anos eu tentei tirar a minha vida tomando remédios, pensei em se jogar na frente de um carro, porque não tinha mais sentido para a minha vida, porque a minha família estava desestruturada. Então, eu como adolescente eu fiquei sem chão, fiquei perdido, fiquei sem rumo. Só que, apesar de eu não ter conseguido tirar minha própria vida, as coisas não pararam por aí. A cada vez mais as coisas começaram a piorar. E eu lembro que meus pais já estavam separados, eu morava com a minha mãe. E eu lembro que eu comecei a ter umas brigas com a minha mãe. Naquela época, a minha mãe ganhava uma pensão do meu pai para poder sustentar nossa casa. E eu lembro que começou a entrar algumas coisas erradas na minha cabeça. E eu comecei a pensar que a minha mãe estava pegando dinheiro da pensão somente para ela, sendo que sempre ela ajudou para não faltar nada de alimento na nossa casa. Então entrou um egoísmo no meu coração e eu falei para minha mãe: mãe, eu não vou mais ficar com a senhora porque a senhora está roubando meu dinheiro, eu estou indo morar com meu pai. E aquela foi uma das piores atitudes que eu tomei na minha vida. Eu peguei, arrumei minhas coisas, fui morar com meu pai e lá onde meu pai morava, eu comecei a andar pelas ruas e comecei a fazer amizade com algumas pessoas que até então eu não via mal nenhum. Mas na verdade, essas pessoas, elas estavam envolvidas com drogas, com armas, e foi realmente as piores companhias que eu podia encontrar na minha vida, sendo que a minha vida já estava sem sentido, já estava desabando. E eu lembro que as coisas começaram a piorar. Eu lembro que eu comecei a andar com essas más companhias e aonde eu chegava tinha arma, tinha droga, tinha bebida. E quando eu menos esperava, eu já estava dentro de uma gangue onde tinha traficantes, onde tinha várias pessoas que eram muito barra pesada. E ali a minha vida começou a cada vez mais ficar destruída. E dentro ali desse próprio grupo, dessa gangue que eu estava, pessoas de dentro desse grupo tentaram tirar minha vida. Então por 2 vezes eu tive uma arma apontada na minha cabeça para morrer. E realmente foi uma situação que eu não quero passar nunca mais na minha vida. Porque realmente só quem passa por isso sabe como é estar à beira da morte. Você vê aquela pessoa do outro lado que nem sabe o que ela está fazendo, ela está tremendo, ela está nervosa. E de repente você perder a tua vida assim de uma maneira tão fácil e tão frágil, né? Só que eu comecei a me tocar depois dessas 2 vezes que eu cheguei à beira da morte. Eu pensei assim, eu vou voltar a morar com a minha mãe. E eu arrumei minhas coisas, voltei a morar com a minha mãe me recebeu de braços abertos e ela me perdoou por eu ter saído de casa. Mas mesmo assim, a minha vida ainda estava difícil, estava complicada, eu era uma pessoa rebelde, uma pessoa fechada. E eu comecei, lá no bairro onde a minha mãe morava, a andar pelas ruas novamente, sem rumo, sem direção, me envolvendo com más companhias.
E eu lembro que novamente estava uma noite andando sozinho, era perto das 11 horas da noite, e dois rapazes me abordaram, e um deles estava com uma arma e o outro estava com uma faca. E eles falaram, se você não passar teu dinheiro, se você não passar o que você tem, hoje é teu último dia de vida, a gente quer matar alguém hoje. E naquele momento, até eu acreditei que eu ia morrer, porque eu já tinha passado por duas situações onde a minha vida ficou por um fio. Só que naquele momento, eu tinha um celular no meu bolso, eu entreguei para eles, eles foram embora, me liberaram. Só que quando eu cheguei em casa, algo diferente aconteceu na minha vida, algo que eu nunca tinha sentido. Eu senti uma vontade de dobrar o meu joelho na minha cama e chorar, desabar ali, abrir meu coração. Eu não tinha um relacionamento com Deus, mas mal eu sabia que Deus ele estava no controle de tudo. E quando eu comecei a chorar, quando eu comecei a me derramar ali nos pés da minha cama, eu ouvi uma voz falando para mim assim: Ricardo, quantas vezes mais eu vou precisar te livrar da morte para você saber que eu sou Deus na sua vida, para saber que eu tenho um propósito na sua vida, que eu te amo, que você é importante para mim. Quando eu ouvi aquela voz, aquilo me confortou de uma forma tão grandiosa assim que eu não pensei duas vezes. No dia seguinte, eu já fui para a igreja, e na igreja que eu fui, eu entrei e eu fiquei no último banco. Eu falei: Deus, se for realmente o Senhor que falou comigo lá na minha casa, eu quero que o Senhor me confirme hoje nesse culto através da palavra. E eu lembro que o pregador começou a ministrar a palavra, e a palavra bateu exatamente com tudo que eu estava pensando, tudo aquilo que Deus falou que estava me livrando. E naquele momento então, eu não pensei duas vezes. Na hora que ele fez o apelo para ir lá para frente, eu fui correndo, dobrei meus joelhos e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E desde então, eu tenho servido a Deus. Desde os meus 16 anos eu estou na igreja, e Deus transformou a minha vida da água para o vinho. Deus me mudou, Ele me salvou, porque, como eu falei, não era nem para mim estar aqui hoje, porque realmente o diabo queria tirar a minha vida, queria me destruir. Hoje eu tenho um contato muito bom com a minha família, hoje eu tenho a minha família também. Hoje eu posso estar aqui com esse canal gravando algumas palavras, algumas dinâmicas, algumas músicas para vocês, fazendo várias coisas. Deus me deu um ministério, então eu sou muito grato a Deus. E hoje eu gostaria de deixar esse testemunho, realmente algo muito pessoal, mas eu resolvi expor aqui porque Deus tocou no meu coração. Talvez você que está do outro lado hoje aí esteja passando por uma situação como eu passei. Eu quero dizer para você não desistir, não desanimar, porque Deus te ama. E se Ele te livrou até agora de tanta coisa ruim, é porque Ele tem um propósito na tua vida. E Ele quer te salvar, e Ele quer fazer grandes coisas assim como Ele fez na minha vida. Então, eu agradeço de coração você que está acompanhando esse vídeo, que assistiu até o final. Espero que Deus tenha falado com você. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deus abençoe, até o próximo vídeo e tchau!